Fala galera vascaína, aqui é Humberto Silva do canal Crônica Vascaína. Rapaziada, curte, comente, compartilhe, dá essa moral, se inscreva, tamo junto. Vim bater um papo com vocês, falar um pouco sobre o Vasco. E é o seguinte, sobre aquele lance do empréstimo do Vasco, né? O GE trouxe informação aí detalhando mais sobre o assunto. E diz o seguinte, o Vasco acertou um empréstimo de 80 milhões com a Crefisa e definiu as condições de acordo, tá? Pelo contrato, o clube só poderá vender ou negociar sua SAF com autorização da instituição até 8 de junho de 2026. Em caso de descumprimento das obrigações financeiras, a Crefisa passa a deter os 20% das ações da SAF vascaína. Tá? O acordo prevê ainda 12 meses de carência, com pagamentos trimestrais e prazo total de 36 meses para quitação. Tá? Antes de fechar com a Crefisa, o Vasco consultou mais de 60 instituições financeiras e considerou que a empresa apresentou as melhores condições, informação trazida pelo GE. Tá? E tá aqui os compromissos do Vasco, né, até o fim do ano. Tá? O Vasco projeta um custo estimado de 170 milhões para a manutenção de suas operações. Tá? Os detalhes são esses aqui. Ó. Folha salarial de futebol masculino e feminino em torno de 94,5, tá? 94 milhões aí. Manutenção de custos operacionais do futebol, 8 milhões, 8,8. Aquisição de direitos econômicos de atletas, 34,7. Tributos, 11 milhões, 11,9. Despesas administrativas, 19,8. 19 milhões aí, total de 169 milhões e 700 mil. Informação trazida também pelo GE. Beleza, rapaziada? E já saiu a confirmação da ausência do Carlos Cuesta no jogo de amanhã, tá? Informa aqui que está fora do jogo de amanhã contra o Vitória, né? A novidade na relação é a volta de Barros. Beleza, rapaziada? Informação da Atenção Vascaínos. Então é isso, vou deixar 3 vídeos com vocês aí, acompanhem comigo. Obrigado aí por acompanhar o canal. Tamo junto, muita fé, forte abraço e saudações vascaínas. Porque essas notícias não caíram bem. Algumas é para maquiar outras, né? Principalmente o resultado, esse empréstimo. Só que agora vem a parte boa. Porque o Vasco pega na sequência Vitória e Sport. Então, provavelmente o Vasco deve ganhar esses 2 jogos, faz 36 pontos, deve dar um salto positivo ali na tabela e as coisas vão ficar um pouco mais tranquilas. Quando eu fazia parte ainda da Sempre Vasco, e nós éramos oposição, nós pregávamos pela transparência. Mas não é o que acontece, não é o que a Sempre Vasco faz hoje. Ela não é transparente, né? A não ser quando o assunto é o gato do calabouço, entre outras pequenas atitudes que foram tomadas aí pelo atual presidente. Há uma blindagem muito grande num cara que tem as suas fragilidades, né? Então é assim, as coisas boas, Pedrinho, as coisas ruins a gente mata no peito, absorve aqui e vai tocando a bola para frente. Como eu tenho tentado falar só de bola e campo, eu só estou falando disso porque fiquei indignado. Eu como torcedor, eu quero transparência, eu quero saber das coisas que estão acontecendo. Primeiro foi pipocando de que o Vasco precisava fazer um empréstimo, bem típico de marketing mesmo, de jogada de marketing. Pipocando de que o Vasco precisava, de qualquer jeito, fazer um empréstimo. E aí, na semana do jogo contra o Palmeiras, quem ganha essa concorrência é a Crefisa e o Vasco é facilmente derrotado pelo Palmeiras. Para mim, soou muito mal. Mas, enfim. Gustavo. Bom, eu fui apurar no Vasco exatamente o que aconteceu, porque eu queria entender um pouco dessa questão do empréstimo. Como foi falado pelos 2 advogados e também pela matéria, e algo que já vem sendo falado, o Vasco fez uma solicitação de empréstimo já ao administrador judicial no valor de 80 milhões. Porém, o Vasco havia feito ao administrador judicial um aviso de que em junho, necessitaria de um empréstimo de 100 milhões de reais. 100 milhões de reais. Foi feito esse aviso à administração judicial. Era uma previsão já para manter o fluxo. Porém,
Porém, o Vasco fez isso contando talvez com a venda do Rayan. Mas o Rayan, por uma ideia de reforçar o Vasco, por um pedido do Fernando Diniz e pelo bom momento do jovem, a maior joia do Vasco hoje em termos de grana, o Vasco preferiu segurar, fazer um esforço e não vendeu o Rayan. Não vendeu. Teve até sondagens e possibilidades de proposta de 2 clubes, do Zenit da Rússia e do Futebol Clube do Porto, e negou ambas nessa janela. O Vasco segurou o Rayan e segurou até outubro, fazendo até uma boa gestão e conseguindo dinheiro para fazer o pedido agora de um empréstimo de 80 milhões, menos 20 daquele pedido anteriormente. A pergunta que eu fiz a algumas pessoas dentro do Vasco, porque eu penso muito com a cabeça do torcedor. A partir do momento em que você diz, eu preciso de 80 milhões para fechar as contas, a gente pergunta, mas e se não conseguir, como é que vai fechar as contas do final do ano? Quando o Vasco vai brigar por um título da Copa do Brasil. O que o Vasco fez, a gestão Pedrinho resolveu fazer foi o seguinte: para não fazer as loucuras que normalmente muitos clubes fazem e estão quebrando por conta disso, e 2 exemplos são claros: o Inter de Porto Alegre, que nitidamente cai pela tabela em função de grana, e o Clube Atlético Mineiro, cujo dono lá, um dos M's, chegou a dar uma declaração recentemente reclamando que a coisa estava muito difícil, porque contaram com premiação da Copa do Brasil. Além disso, antecipar televisão, antecipar cotas. O que o Vasco fez? O Vasco se planejou para fechar o ano. Então hoje eu posso informar, por apuração interna do Vasco, de que o Vasco tem o seu ano planejado. Absolutamente tem o seu ano planejado. E poderia, de maneira arriscada, dizer, não preciso do empréstimo. Por quê? Porque se o Vasco for campeão da Copa do Brasil, que é o que fazem, ou fizeram o Atlético Mineiro, o Internacional recentemente, o Vasco recebe 77 milhões, o campeão da Copa do Brasil. É o empréstimo de 80 milhões. O Vasco não está contando com um ovo na galinha. O Vasco está administrando com os pés no chão. Faz esse pedido, faz esse apelo para o primeiro trimestre do ano de 2026, quando até pode não precisar, caso aí sim o Rayan seja vendido. Mas esse empréstimo de 80 milhões é como se fosse uma almofada, para você ter tranquilidade. Só que, o que fez o Vasco? O Vasco saiu com uma carta no mercado, fazendo esse pedido de empréstimo, a 60 instituições financeiras, como já foi divulgado até pelo próprio presidente Pedrinho. Bancos, fundos de investimento. De fazer um empréstimo de 80 milhões para o Vasco, não vai poder continuar presidindo o Palmeiras, é vascaína, e ela é muito previsível, muito previsível. Ela dizia que não queria ser candidata a presidente do Palmeiras enquanto fazia a gambiarra com Mustafa Contursi para poder ser candidata. Acabou sendo candidato, se elegeu, tentou mudar o estatuto para ter um 3º mandato, não conseguiu e magoou. No que magoou, como quer mostrar a gente palmeirense que ela salvou o Palmeiras, o que não é verdade. Quem salvou o Palmeiras tem nome e sobrenome: Paulo Nobre. Este é o nome e sobrenome de quem salvou o Palmeiras, o mecenas que emprestou dinheiro a juros irrisórios, pai para filho. De pai para filho. Ela quer provar que sem ela o Palmeiras volta para a Série B, como ela já disse em entrevista, eu não estou inventando nada, ela disse. Agora ela prepara o desembarque no Palmeiras e o embarque no Vasco, com a Crefisa. E ela poderá dizer, não tem conflito nenhum de interesse, a Crefisa não patrocina mais o Palmeiras, mas ela empresta o avião para o Vasco sem custo, o avião dela, ela faz o que ela bem entender, mas ela faz. E já faz um empréstimo de 80 milhões para o Vasco, com uma cláusula que isto abaterá de um futuro, de uma futura compra que ela possa vir a fazer para montar uma SAF no Vasco da Gama, entrando no lugar da 777. Significa dizer em bom português, ela não será presidenta do Vasco, ela será dona do Vasco. Não vai ter mais problemas com o estatuto de reeleição ou de não reeleição. Ela nega e continuará a negar até virar a dona do Vasco. Essa rima aqui só tem 10 segundos. Deixa o like e se inscreve e manda pra todo mundo.